Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Canta de novo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Jesus te amamos, louvado seja, aplauda o Senhor, Ele te ama. Uma coroa trocar, estaremos com Ele. Graça e paz, irmãos, é sempre com muito temor e tremor que a gente sobe aqui, né? Ainda mais que aqui, como a Alê falou, tem muita gente capacitada e é sempre mais difícil, então, trazer a palavra. Mas, a gente tem estudado sobre o Evangelho de João, não é isso? Se você tem nos acompanhado, você tem visto que a gente tem estudado sobre o Evangelho de João. Semana passada nós estudamos sobre a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. E a nossa proposta inicial hoje era pegar o pedacinho do capítulo 12 de João, o começo do capítulo 12 de João, que fala sobre Maria aos pés de Jesus. E já tinha até um esboço pronto. Lindo, né? Um esboço assim maravilhoso. Todo bonitinho. Ontem eu estava lá no churrasco, no Encontro dos Homens, né? Ato falho. No Encontro dos Homens. E o pastor Vargas me perguntou, e aí, está pronto para amanhã? Eu falei, nunca, né? E quando eu cheguei em casa, eu fui estudar a palavra lá de novo, né? Fui dar uma lida. E Deus mudou tudo. Deus mudou o que era para ser dito. E aí ele disse para mim que era para pegar o capítulo 12 todo. Ó. E eu fiquei olhando para o capítulo 12. Eu não sei se você já leu o capítulo 12, mas o capítulo 12 não tem nada a ver com nada, assim, de sequência, sabe? Ele começa com a adoração de Maria aos pés de Jesus, depois ele passa por um plano para tirar a vida de Lázaro, que os judeus estavam tramando. Depois tem a entrada triunfal em Jerusalém. E depois, alguns gregos querem falar com Jesus. E esses gregos chegam e vão falar com Filipe. Talvez porque Filipe seja um nome grego, né? Se você não sabia, Filipe significa filos, pós, que significa amante de cavalos. Se você é Filipe e não sabia, agora tu sabe, né? E não sei se para o bem ou para o mal, talvez você preferisse não saber, mas agora tu sabe. E Filipe foi falar com André, que também é um nome grego e significa homem, varão, né? E talvez o André aqui tenha gostado, né? E aí os dois foram falar com Jesus. Eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, tem uns gregos aí que querem falar contigo. E aí Jesus fala assim, olha, se a semente não for jogada na terra e não morrer, ela não frutifica e gera mais sementes. Cara, eu imagino Filipe e André voltando para os gregos, e os gregos falando assim, falou com ele, falei. O que ele falou? Ele disse que se a semente não for jogada na terra e não morrer, não frutifica. Cara, uma resposta assim, meio ilógica, né? E eu fiquei, onde entra isso, né? E depois,
o texto vem e fala sobre a incredulidade dos judeus, que os judeus queriam sinais, receberam, mas mesmo assim foram incrédulos. Eu fiquei olhando para o texto, eu falei, cara, Deus, isso aqui tem uma lógica sensacional, tem uma sequência linda isso. Agora me mostra qual que eu não estou vendo, né? E aí eu estava orando e Deus me deu um texto que está lá em 1 Coríntios 1, 18 e 25. Eu não combinei nada com o Valtão, louvor, mas o Valtão chegou aqui, pegou a música e no final colocou assim, eu amo a mensagem da cruz. E eu falei que no primeiro culto eu estava ali falando, será que eu ouvi mesmo Deus? Porque que às vezes você, né? Você fala assim, será que eu ouvi Deus? Ou eu comi muita costela lá no Encontro dos Homens e passei mal e achei que eu vi. E aí o Valtão confirmou. Eu falei, não, é de Deus, né? É de Deus. Porque o texto fala sobre a mensagem da cruz, lá de 1 Coríntios. Então, irmãos, pode ser que eu não pregue nada aqui, eu enrole tudo e você saia daqui sabendo menos do que saiba. Eu atrapalho a mensagem de Deus, mas a mensagem é essa, tá? Pode ter certeza que a mensagem é essa. 1 Coríntios, então, capítulo 1, verso 18, diz assim. Depois nós vamos voltar lá para João, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, é a mensagem da cruz. E diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove-o Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Talvez esteja um pouquinho diferente ali na versão do que a que eu usei aqui. Talvez na tua Bíblia Sagrada, ou no teu iPod Sagrado, sei lá, né? Que você acompanhou aí, talvez esteja diferente também. Mas o texto diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, olha, os gregos, eles buscam sabedoria. Os gregos têm uma ideia de Deus totalmente diferente daquela que o Messias apresenta, de que Jesus apresenta. Elas têm uma ideia de Deus, um Deus sábio, um Deus, eles buscam na sabedoria o conhecimento de todas as coisas, o fim de todas as coisas, né? Cheio de sofismas, cheio de raciocínios lógicos. Então, os gregos buscam na sabedoria. Para os gregos é uma uma loucura imaginar um Deus fraco, um Deus que não esteja no Olimpo. Um Deus que encarne, que seja fraco que nenhum homem. Um Deus que abra mão da sua glória para poder habitar com os réis mortais. Então, a mensagem da cruz para os gregos, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, é uma loucura. Como é que um Deus pode ser fraco? Como é que um Deus pode diminuir tanto? E para os judeus é também uma coisa, é um escândalo, um Messias que vai para a cruz. O Messias, ele veio e era aguardado para vencer. O Messias era aquele vencedor, aquele homem que viria e derrotaria Roma e traria de novo Israel para o tempo de Davi, um tempo de oponência, um tempo de glória, um tempo de vitória, um tempo de supremacia sobre todos os outros povos. Essa era a ideia do judeu para o Messias. Então, como é que vem um Messias que prega, que diz que vai morrer? Por isso que Jesus diz para esses judeus, quando os judeus se apresentam lá em João 12, por isso que Jesus
já conhecendo o que tem no coração daqueles homens, porque lá no mesmo livro de João, no capítulo 3, diz que Jesus conhece a natureza humana, então ele já conhecendo o coração daqueles homens, sabia que aqueles homens tinham ido lá para filosofar. Queriam lá para ver se Jesus era aquele Deus cartesiano que eles tinham imaginado, aquele Deus da lógica, aquele Deus filosófico, aquele Deus platônico que eles pensavam que Jesus fosse. E Jesus, por isso, já emenda e diz, olha, eu vou morrer. E ele fala de maneira figurada, olha, a semente tem que cair, tem que morrer para dar frutos. A mensagem da cruz é essa. A mensagem da cruz é que Jesus foi à cruz para morrer, para que tivéssemos vida e vida em abundância. A mensagem da cruz é um Deus que se esvazia, que diminui por amor às criaturas e morre na cruz. Isso para os judeus, isso para os gregos é escândalo. E aqui nesse capítulo 12 de João, tem pelo menos 3 personagens. Tem os gregos, que a gente viu aqui, tem os judeus, que aparecem, e tem uma mulher que representa, eu espero que você e eu, aqueles que entendem o significado da cruz, aqueles que conhecem Jesus e aqueles que o adoram, aqueles que se prostram aos pés dele. Então, o primeiro grupo aqui que eu queria falar é dos gregos, aqueles homens que buscam a sabedoria. E isso faz com que sejam pessoas que se envolvam com a divindade somente através da razão e não com a emoção. Sabe, são pessoas lá de Romanos 12:1 e não saem do Romanos 12:1, né? Cultuar a Deus, culto racional, e é só racional. Vive só de razão. E isso é legal, claro, o nosso culto tem que ser racional, mas tem que extrapolar o racional. O nosso culto tem que ser emocional também, porque nós somos emoções. Nosso culto, nós temos que cultuar a Deus com tudo, com o nosso corpo todo. Deus nos criou com emoção, vontade e razão. E todas essas 3 coisas têm que estar envolvidas no nosso relacionamento com Deus. O nosso culto, o culto que Deus diz que Jesus busca, que lá em João 3 diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Verdadeiros adoradores é que o adoram de maneira total, que o adora com tudo, que se entrega a Deus com tudo. Não dá para adorar a Deus só com a razão, como não dá para adorar a Deus só com a emoção. Mas não dá para adorar a Deus só com a razão, porque você é impactado por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Isso desemboca em conhecimento de Deus, em emoção, e Deus não nos fez uma pedra de gelo. Deus nos fez pessoas que se impactam pela glória e pelo amor dele. Então, esses homens, esses gregos, eles representam ou crentes que só adoram, que não adoram o Espírito, em verdade, não se envolvem totalmente, ou pior, com aquelas pessoas que vêm à igreja e são só amigos do Evangelho. Pessoas que vêm à igreja e acham o culto lindo. Sabe, a lógica, as pessoas pregam e, poxa, tudo bonito, e aí tem uma sequência, sabe, as pessoas sobem, aí depois outras descem, aí acontece, sabe, aquela lógica do culto, mas não passa disso. E aí vem domingo após domingo, não sei se é porque o Faustão é muito ruim, né? Não dá para ficar em casa assistindo Faustão de jeito nenhum, né? E aí o cara vem para a igreja e vem domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Isso é perigoso, irmãos, isso é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque a Bíblia diz que cada vez fica mais difícil de ser tocado. A Bíblia fala de coração cauterizado.
sabe, vai ficando insensível ao toque de Deus. Vai ficando insensível ao toque de Deus. Sabe, se você ainda não foi tocado por Deus, abra teu coração, cara. Que coração duro é esse? Deixa Deus entrar nesse teu coração. Deixa Ele falar, deixa, sabe, alguém disse que a distância entre o céu e o inferno tem uns 30 centímetros, que é a distância do cérebro ao coração. Sabe, cara, deixa Deus falar o teu coração. Deixa Deus te transformar. O segundo grupo aqui é o grupo dos judeus, que representa não a religião, que a religião em si não é uma coisa ruim. O homem é um ser que busca a religião, mas o religioso, a religiosidade é que é ruim. Sabe, a religiosidade é que é ruim. Pessoas que vivem atrás de sinais. Diz aqui, capítulo 12, verso 43, diz assim: porque amaram mais a glória de Deus do que a dos homens. Vivem atrás de sinal, mas não são transformados pelos sinais. Sabe, precisa de um sinal, e depois precisa de outro sinal, e precisa de outro sinal, e precisa de outro sinal, e precisa de outro sinal. Sabe, o povo de Israel atravessou o deserto e viu vários sinais. Vários sinais. E Hebreus capítulo 3 diz que eles não entraram na terra prometida por incredulidade. E como é que pode ser incrédulo? Como é que pode ser incrédulo alguém que vive só de sinais? Porque sinal não leva a fé. Não necessariamente leva a fé. A fé, às vezes, leva a sinais, é um milagre. Mas o milagre não necessariamente leva a fé. As pessoas podem ver milagre e não serem tocadas por milagre, se o milagre for o objetivo, o único objetivo. Irmãos, milagre não é o objetivo da nossa vida. A gente não está aqui para receber milagre, para ver milagre, porque a nossa vida já é um milagre, porque a nossa salvação é um milagre, porque a cruz é um milagre, porque a vida eterna é um milagre, porque nós fomos preparados para um milagre maior. E não um milagre aqui, porque todos os milagres aqui são perenes. Eu não sei qual milagre tu está esperando, mas vai acabar. É o quê? Uma casa nova? Acaba. É um carro novo? Acaba. É saúde? Um dia tu morre. É tudo. Deus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu. Deus tem nos prometido coisas superiores. Sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para o que os ama. Então, o milagre não pode ser alguma coisa assim. Os judeus aqui procuravam milagres. No capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus diz para os judeus: olha, se vocês verem milagres, vocês não verem milagre, não crerão. Eles viram, também não creram. Apesar disso, eles não creram. No capítulo 11, eles querem matar Jesus. Um plano para tirar a vida de Jesus. E eu acho isso, sabe, a insensibilidade deles se torna em cinismo. Porque olha só no capítulo 11, verso 47. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Cara, o que tu espera no verso seguinte? Os principais sacerdotes se juntam e falam assim: o que nós estamos fazendo? Porque esse homem opera muitos sinais. Você espera que no verso seguinte fale assim: vamos nos converter, vamos aceitar que ele é o Messias. Olha o verso seguinte: se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virá um momento e tomarão, não só de nós, como a própria nação. Vamos matar esse cara. Cara, cinismo. Os caras se tornam duro a palavra de Deus. Sabe, a religiosidade, ela nos cega. A religiosidade faz com que esses homens aqui, eles quisessem viver o aqui e o agora. Sabe, a gente quer o Messias, mas o Messias que nos livre do domínio romano. E depois é depois, o negócio é agora. Eu quero saber de agora. Isso não gera fidelidade, não gera relacionamento estreito com Deus. Aqui nesse capítulo aqui tem a entrada triunfal em Jerusalém. E na entrada triunfal,
diz que, no verso 12, que numerosa multidão bota palmeiras. Você conhece, né? A entrada triunfal, Domingo de Ramos, bota palmeiras lá. Aí vem Jesus com um jumentinho lá. Pessoal, Hosana, Hosana é o rei, Hosana é o rei, Hosana é o rei. Cara, 3 dias depois, essa mesma multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. Aí o Pilatos chega e fala, mas vocês vão mandar crucificar o teu rei? Não, ele não é nosso rei, não. Nosso rei é César. Cara, mas que cretinice. Cretinice, não tem outro nome. Tem, mas eu não vou falar porque eu estou no púlpito. Né? Cara, mas como é que pode um negócio desse? Sabe? A mesma multidão, não eram diferentes, não. Sabe? Eram aqueles mesmos religiosos. E aí tem o tal de Judas aqui também. Judas é alguém que está entre a religião e a safadeza. Eu estou me extrapolando, né? Marta, cara, Judas, como é que pode? Judas teve toda a oportunidade do mundo, cara, de ser crente. O cara viu cada milagre. O cara viu Jesus transformar água em vinho. O cara viu Jesus curar o cego, multiplicar os pães, levantar mortos, ouviu as palavras de Jesus. Cara, o cara comeu com Jesus, dormiu com Jesus, almoçou com Jesus, levantou com Jesus. Cara, e não se converteu. O cara não se converteu. O cara tinha uma ideia, alguns comentaristas dizem que ele tinha uma ideia de que Jesus a qualquer momento ia se levantar como aquele Messias que os judeus esperavam. E isso foi corrompendo ele. O capítulo 12 aqui, no começo, que a gente vai ler ainda, prometo, né? Daqui a pouco a gente lê. Diz que aquela mulher pega um vaso de nardo, joga nos pés de Jesus, e ele, podia dar isso para os pobres. Papo de religioso é esse, né? Papo de religioso é isso, né? Podia dar isso para os pobres, né? Sem obras, como é que é? Sem obras não há salvação, não. Sem o quê? Sem o quê? Não, é que os espíritas dizem lá, sem alguma... Quê? Ninguém sabe. Aqui, sem caridade não há salvação. É isso aí. Sem caridade não há salvação. Sabe? Isso é papo religioso, irmãos. Sabe? A gente não faz caridade para ser salvo. A gente faz caridade porque é salvo. Sabe? Porque nós somos salvos. Porque a gente recebeu esse amor de Deus. Esse amor que não cabe na gente. E por isso ele espalha. E por isso ele vai para outras pessoas. É por isso que a gente faz caridade. Mas esse papo aqui do Judas, aqui é papo religioso. Não, podia dar isso para os pobres e para Deus. Não, para Deus não, né? Sabe? É papo assim. Sabe? Tem a história do garoto que vinha com 2 moedinhas de R$1. Uma ia dar de oferta, a outra ia comprar uma bala. E aí, no meio do caminho, ele tropeçou, caiu, uma moedinha caiu no bueiro, ele falou, Senhor, a tua moedinha caiu no bueiro, hein? Cara, tudo é de Deus. As 2 moedinhas são de Deus, sabe? E aí tem... Deixa eu partir para os adoradores, que eu estou me irritando aqui com isso. Então vamos para os adoradores. Adorador é aquele crente que não é medíocre. Porque, irmão, ninguém gosta de ser chamado de medíocre, né? Quem é que gosta de ser chamado? Mas medíocre é o médio, aquele que está na média. Quem está na média é medíocre, né? Mas nem Deus gosta do medíocre, porque lá em Apocalipse diz que a gente não pode ser quente nem frio, não pode ser morno, tem que ser quente, né? Não pode ser morno. E medíocre é aquele cara que é morno. Cara, a gente vê aqui Maria,
que é uma demonstração de relacionamento com Deus. Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Uma lá em Lucas, aquela que Marta está varrendo a coisa, está fazendo tudo, e Maria está lá aos pés do Senhor, e Marta, Senhor Jesus, por que o Senhor não manda ela vir aqui me ajudar um pouquinho? E Jesus diz, Maria, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Primeira vez. A segunda vez está no capítulo 11, quando Lázaro morre. E aí primeiro Maria vem correndo, passa e joga aos pés de Jesus, e chora, e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí depois, Jesus manda chamar Maria, Maria vem e se joga aos pés de Jesus, para chorar, para reclamar, para lamuriar, para dizer... E engraçado que ela fala a mesma coisa que Marta. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela fala prostrada aos pés de Jesus. Semana passada a gente aprendeu isso aqui na mensagem do pastor André. Sabe? Cara, Deus quer que a gente chore aos pés dele. Deus quer... Primeiro que ele te conhece. Ele conhece teu coração, ele conhece tuas mágoas, ele conhece que você não entende certas coisas, que você está triste com ele, que não sei o quê. Cara, mas vai lá e fala isso para ele. Entra no teu quarto, chora. Fala, Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, essa doença eu não entendo. Eu sei que tu és superior a tudo, mas eu não estou entendendo. Porque Deus gosta de... Primeiro que não adianta a gente esconder, né? Chegar para Deus e falar, Deus, tu sabe todas as coisas. Eu estou bem, porque eu estou com fé, mas a gente não tem fé nenhuma, né? Às vezes a gente não tem fé nenhuma. E a Bíblia diz que o cara que não tinha fé chegou para Deus e falou assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Deus ajudou. Os salmos mostram pessoas se abrindo, se derramando aos pés do Senhor. E são transformadas através do lamento. A gente estudou com o pessoal do rock semana passada, na outra, eu estou ficando velho, eu nem sei quando, mas eu sei que a gente estudou aí. A diferença entre lamento e murmuração. Sabe? Lamento é algo que Deus gosta, cara. Porque tem até um livro, Lamentos de Jeremias, na Bíblia. Lamento, Deus gosta. Deus não gosta de murmuração. Lamento é quando eu vou a Deus e lamento. Eu choro, eu espernio, eu bato no chão. E murmuração é quando eu fico falando para outras pessoas e não vou a Deus. Por que eu falei isso mesmo? Maria, obrigado. Maria se joga lá aos pés de Jesus. Maria chora, Maria... Sabe, e a Bíblia diz que depois disso, o que aconteceu? Jesus chorou. Cara, Jesus chorou. O adorador toca no coração de Deus. Cara, se você é adorador, tu toca no coração de Deus, com a tua dor, com a tua tristeza, com a tua lamúria. E a outra vez é aqui no capítulo 12. Diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha só, quando tu adora, cara, não é só você e Deus. A tua casa fica perfumada. A tua casa invade a tua casa de perfume. Quando tu é adorador, o teu trabalho se invade do perfume da adoração. A tua casa, a tua família, o teu casamento. 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Isso não foi eu que falei, não, está na Bíblia. Vontade eu tive.
mas porque era ladrão e roubava, tirava da bolsa e o que dela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a que ela guarde isto para o dia do meu embalsamento, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãos, Deus não se torna mais Deus porque nós o adoramos, mas nós nos tornamos melhores quando o adoramos. Nós nos tornamos mais parecidos com Deus quando nós o adoramos. O Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que perguntam às nações onde está o nosso Deus? O nosso Deus está no céu. Os deuses das nações, eles são feitos por mãos humanas. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, e as suas mãos não conseguem tocar em ninguém. E os seus adoradores se tornam como ele. Sabe? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Nós nunca somos tão à imagem e semelhança de Deus quando somos adoradores. Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvar, para o glorificar, para o adorar. E quando nós cumprimos esse papel, nós nos tornamos mais imagem e semelhança de Deus. Há pelo menos 3 características aqui para esse adorador aqui. A primeira característica do adorador, as 2 primeiras, eu vou logo falar, depois eu comento. A primeira é que o adorador sabe quem Deus é. E a segunda é que ele sabe quem ele é também. E em relação à primeira, é difícil, irmãos, porque quem Deus é? Sabe, adoração é a resposta de revelação de Deus. Mas quem Deus é? A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é invisível. A Bíblia nos diz que Deus é transcendente. O que é transcendente? É aquilo que transcende a nossa imaginação, transcende ao nosso mundo, transcende ao físico. Deus é metafísico, está além da física. Deus está além daquilo que a gente pode imaginar, do nosso imaginável. Deus é o completamente distinto. E é por isso que Ele não permite nenhuma imagem, porque Ele é um Deus glorioso demais. E nenhuma imagem fica... Já viu as pessoas que tiram uma foto e falam assim: essa imagem não faz jus a mim, né? Essa imagem não parece muito comigo. É igual a imagem de PG. Já viu a imagem de PG que o cara tira 3 porque 2 vão ficar borradas? Né? O cara fala, tec! E pior que às vezes ficou as 3 borradas, né? Aí vai para o grupo assim mesmo, borrado. É igual a imagem. É assim. Sabe, qualquer imagem que a gente tirar, qualquer foto que tirar de Deus, qualquer imagem de Deus, cara, é muito menor do que Deus. Porque o que a gente imagina de Deus é muito menor do que Deus é. Então, por isso que Deus nunca fica bem na foto. Pelo menos nessa foto aqui, né, que a gente quer tirar. E como é que a gente vai adorar se a gente adora e a gente não consegue ver Deus? Como é que a gente vai adorar um Deus que se revela? No Antigo Testamento, o povo adorava a Shekinah de Deus. Deus era o Deus Todo-Poderoso. Deus era aquele que olhava para o monte lá e dos trovões, e Deus é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, a mensagem da cruz diz que Jesus encarnou para nos levar para o céu. Mas encarnou para que a gente tivesse uma ideia do que Deus é. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, ultimamente tem nos falado por Cristo, autor e consumador de toda a salvação, criador de todas as coisas. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Não a glória da Shekinah de Deus, mas a imagem da glória do caráter de Deus. No Antigo Testamento, o povo adorava pela glória de Deus, pelo poder de Deus.
No Novo Testamento, a gente glorifica pelo caráter desse Deus. E Jesus vem para revelar esse caráter de Deus. E por isso, no capítulo 2 de Filipenses, fala sobre a quenose. Quenose é a doutrina do esvaziamento de Cristo. Que Cristo abriu mão da sua glória para poder habitar entre nós. E Ele veio, habita entre nós, para nos mostrar um Deus que ama. Sabe, mostrar um Deus que chora junto com Maria. Mostrar um Deus que tem braço e abraço. Mostrar um Deus que é amor. Um Deus que se importa. Um Deus que vai atrás. Um Deus que não desiste. Um Deus que revela o Pai como Pai. Revela o Deus Pai como Pai. E um Deus que diz assim, olha, não vos chamo mais servo, vos chamo amigos. O Novo Testamento mostra para a gente um Deus que, toda a fragilidade de um Deus que morreu na cruz por mim e por você. Toda a fragilidade que esse amor de Deus trouxe para ele. É um Deus que ama acima de todas as coisas. É um Deus que chora no velório. É um Deus que participa das nossas dores. É um Deus que se deu por cada um de nós. João diz que Deus é amor. Deus é amor. É a representação melhor de Deus, é que João diz Deus é amor. E é diferente do nosso amor, irmãos. Porque a causa do amor de Deus não está em nós. Deus nos ama, mas a causa do amor de Deus não está em nós. A causa do amor de Deus está nele. Porque Ele é amor. Ele não nos ama pelos nossos méritos, e sim apesar dos nossos desméritos. Apesar do que nós somos. Apesar do que nós éramos e que somos e vamos continuar sendo. Deus nos ama. E não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Mas também não tem nada que eu faça que faça com que Deus me ame menos. Deus é amor. João 3,16, que Lutero chama de mini-evangelho, diz que de tal maneira Deus amou o mundo. No grego, a primeira palavra que aparece é o outos, que significa de tal maneira. E no grego é assim, a palavra mais importante da frase, eles colocam no começo da frase. João, quando escreve isso, ele está embevecido, ele está louco, ele fala assim, cara, de tal maneira Deus nos amou, que Ele deu o Filho dEle, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Capítulo 3 de Efésios, Paulo fala sobre o comprimento, a altura, a largura desse amor que excede todo entendimento. Não dá para entender esse amor. E é por isso que Maria se prostra aos pés de Jesus, porque ela conhece a Deus. Ela conhece Jesus. Ela sabe que Deus é um Deus que busca, é um Deus que sempre busca, é um Deus que nos buscou. Quando nós nunca buscamos Deus, Deus está nos buscando. No capítulo 9, quando Jesus cura o cego, Ele cura o cego está curado. Cara, estou curado, vou viver minha vida. Ele não procura Jesus, Jesus é que depois procura o cego. Ele diz assim, ops, você acredita no Messias? Ele me mostra que eu acredito. Esse aqui que está falando contigo. Jesus que procura, Jesus que busca, Jesus que vai atrás. E por isso Maria adora. Irmãos, só seremos adoradores se a gente conhecer Deus. E não adianta conhecer Deus também de ouvir falar. Precisa ser o teu Deus, precisa ser o Deus que tem relacionamento contigo. Aí você se transforma no verdadeiro adorador, porque tu conhece Deus. Mas além de conhecer Deus, você tem que conhecer a si mesmo. Sabe, às vezes a gente acha que nós somos mais do que somos. Isso atrapalha a nossa adoração. Primeira vez que aparece adoração na Bíblia, e sempre que aparece a primeira vez alguma coisa na Bíblia, é modelo. Primeira vez que aparece adoração na Bíblia está lá em Caim e Abel, que os dois vão apresentar lá a oferta. Existe um monte de teorias aí, por que Deus aprovou a oferta de Abel e não aprovou a oferta de Caim.
Mas você sabe o que significa Abel? Abel significa nada. E não deve ser à toa que a Bíblia diz que o nome de nada é Abel, ou de Abel é nada, ou de Abel é esse aí, né? É o nada. Porque, irmão, só se nós entendermos que nós não somos nada, e Deus é tudo, a gente vai ser um verdadeiro adorador. Senão a gente vai achar que sempre merece alguma coisa. Santo Agostinho diz que, falando sobre o pecado, ele diz que o pecado é revolta, cegueira e orgulho. Revolta por não sermos nada, cegueira porque nós não vemos que não somos nada, e orgulho porque a gente pensa que, às vezes, que é alguma coisa. Todo pecado parte disso aí. Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Maria se prostra aos pés de Jesus. Cara, e não tem lugar melhor para a gente estar do que aos pés de Jesus. Jogado aos pés de Jesus. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Hoje a gente vive num mundo de, sabe, o cara quer muito like na foto que postou. O cara quer muitos seguidores no Instagram. A gente mede as pessoas por isso, quantos amigos virtuais a pessoa tem. E eu acho que esse aqui é o amigo do amigo do amigo do amigo. Aí bota lá no Face para o cara, só para aumentar o número de amigos que o cara tem. Sabe, todo mundo quer se sentir importante. Isso é arma do diabo, irmãos. Isso é arma do diabo. O diabo chega para Jesus na tentação e fala assim, olha, tudo isso será teu se prostrado me adorares. A tentação do diabo, ele leva Jesus para o pináculo do templo e diz assim, olha, pula daqui, teus anjos vão te segurar. Cara, imagina se Jesus entra nessa. Jesus pula, os anjos vão segurar mesmo, né? E ele, imagina Jesus descendo, aqueles anjos, cara, chegasse lá embaixo, rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 rei. Cara, hoje, o diabo usa muito isso contra a gente, querendo que a gente pense que a gente é mais do que a gente é. Davi, no Salmo 16, Davi, o rei Davi, cara, dono de um monte de coisa, diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Você já viu quem são as pessoas importantes na Bíblia? A Bíblia diz que Deus tomou Enoque. Cara, o que Enoque fez? Um templo para Deus? Pregou. Enoque, batalhas, derrubou um gigante. Enoque não fez nada. A Bíblia diz só que ele andava com Deus. Só andava com Deus. Só andava com Deus. E aí chegou um momento que Deus falou assim, cara, tu chegou num ponto que para me revelar mais para você, só se for em outra dimensão. Na dimensão carnal não dá, vem e toma Enoque para ele. O Senhor pertence à terra e tudo que nela há. Irmãos, não tem nada que a gente possa dar para Deus que a gente não recebeu dele. Nada, nada. Sabe, isso acaba com o nosso orgulho. Talvez você tenha ido ontem para o retiro lá dos homens, trabalhado para caramba, e você fala, puxa vida, Deus me dá. Às vezes a gente pensa isso, né? Ah, Deus tem uma sorte de eu estar nessa igreja, né? Ah, se não fosse eu. Ah, Deus tem uma forte. Deus... Por isso que Deus insistiu para me converter, porque se não fosse eu, a obra de Deus. Cara, a gente é muito prepotente, cara, tudo que a gente tem de Deus. Cara, a gente tem dons espirituais, quem é que dá? Deus. A habilidade lá em Êxodo 36 diz que Deus deu a habilidade para aqueles homens construírem lá o tabernáculo. Deus deu. Eu não sei o que tu sabe fazer. Sabe fazer uma comida legal para botar aqui no coisa? Foi Deus que te deu, cara. Foi Deus que te deu esse dom. E Ele tira. Ele tira, hein? Tudo que Ele deu, Ele tira também. Sabe, tuas posses, não, eu sou um dizimista, vou ajudar essa construção, tu vai ver. Cara, Deus é que te deu. E não existe nada mais efêmero do que dinheiro, né? Paulinho da Viola já dizia, dinheiro da mão é vendaval. Cara, hoje tem, amanhã não. É assim, Aí tu fala assim, não, mas eu amo a Deus.
Cara, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, o nosso amor por Deus é reflexo. Não, mas eu amo o próximo. Aí não, aí eu quero ver. Aí João vem e diz para ele assim, amado, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Cara, sabe o amor que você tem pelo teu marido, pela tua esposa? Foi Deus que colocou no teu coração. Sabe o amor que você tem pelos teus filhos, pelos teus pais? Foi Deus que colocou no teu coração. Sabe o amor que você tem por qualquer pessoa? Foi Deus que colocou no teu coração. Porque Ele é amor. Todo amor procede dEle. Não existiria nenhum amor se não fosse vindo de Deus. Deus é que coloca em nós o amor. Então, irmãos, como terminar esse sermão? Irmãos, tudo é dele. Sabe, Judas diz assim, podia ficar lá, a bolsa lá, esse dinheiro podia... Cara, a bolsa toda é de Jesus. Tudo é de Jesus, toda a nossa vida é de Jesus. Geralmente a gente tem a ideia de que o preço que a gente foi pago pela gente não é tão grande assim. É interessante, Jesus tem uma parábola do credor incompassivo. E aí Jesus conta a parábola e ele diz que o primeiro senhor representa Deus, o servo representa a gente, o cara que está devendo. E ele diz que o senhor vai lá cobrar e fala assim, você não vai pagar não, então eu vou vender todos os teus filhos, não sei o quê. E o servo fala assim, me dá tempo que eu pago. E o senhor perdoa o servo. Cara, tu sabe quanto que aquele cara devia? Ele devia 10 mil talentos. Se você converter isso para hoje, sabe quanto dá? Eu fiz isso. Dá 8 bilhões de dólares. US, cifrãozinho assim, 8 bilhões de dólares. O que Jesus está dizendo é que a dívida era impagável. E a dívida que nós temos com Deus é impagável, irmãos. Por isso, por favor, se eu fizer alguma coisa para você, não diga assim, Deus te pague, porque Ele não vai pagar, porque eu já devo a Ele tudo. Eu devo a Ele tudo, irmão. Já estou devendo muito. Então Ele não vai pagar, pague você. Entendeu? Porque Ele não vai pagar. Maria deu tudo, irmãos. Não porque era muito, mas porque era tudo. Eu fui ler os comentários daqui, né? Sempre se lê, né, os comentários. Pra você. E o pessoal dizia assim, porque o valor do que Maria fez dava 1 ano de salário de um empregado. Eu falei, que legal, né, cara? 1 ano de salário. Cara, mas depois fiquei pensando, cara, não é por causa do valor. É porque ela quebrou o vaso todo. É porque era tudo. Porque Jesus diz que a velhinha lá, a viúva, nem sei se era velha, né? A viúva deu tudo, deu uma moedinha, era tudo. Deu mais, porque era tudo. Deus é dono de tudo. Deus é dono da gente tudo, todos. E de tudo que a gente tem, irmãos. De tudo. O adorador paga o preço. Porque sabe que toda a bolsa é de Cristo. Sabe, todos os nossos sonhos são de Cristo. Todos os nossos projetos pertencem a Ele. A nossa família pertence a Ele. Eu queria terminar resgatando alguma coisa da semana passada. Semana passada a gente viu sobre Lázaro. E uma coisa me chamou a atenção. Jesus, ele demora 2 dias para ir. Ele sabe que Lázaro está doente e ele leva 2 dias. Ele fica 2 dias para poder ir lá para encontrar com Lázaro. E quando ele chega lá, Lázaro já morreu há quantos dias? Espera aí, a conta não bate. Não é verdade? A conta não bate. Por quê? Pelos meus cálculos, vocês que são bons de conta, se Jesus tivesse saído na hora que soube, ele tinha chegado lá, Lázaro já teria morrido há 2 dias, ou não? Então, por que ele fica mais 2 dias ainda? Por que ele fica mais 2 dias?
Sabe, eu fui ler o texto todinho, e o texto diz que, no verso 13 do capítulo 11, diz assim: Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supõe que era o sonho, não sei o quê. Não é esse pedaço, não. Aqui, verso 15. Sabia que era por aqui. Vou começar no 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu chegar lá 4 dias depois, isso vai fazer bem para a fé de vocês. Mas por quê? Porque, irmãos, existia uma crença lá na época de que até 4 dias, se não desse 4 dias, um bom profeta poderia ressuscitar alguém. Mas a partir de 4 dias, só o Messias, só Deus poderia ressuscitar alguém. E Jesus espera mais 2 dias, são 2 dias de choro a mais, para Maria e para os irmãos dela. Jesus leva mais 2 dias para que os judeus reconheçam Jesus como Messias e os discípulos sejam cheios de fé. E até o tal do Judas. O que eu quero falar com isso? Essa semana teve um devocional que o pessoal comentou muito aí, nos grupos aí dos PGs. Falava de uma mulher que o sonho dela era ser médica. E ela passou a vida toda enferma. E ao invés de ir para o hospital ser médica, ela ficou no hospital como doente. E ali ela pregou o evangelho para muita gente. Essa semana a gente estudou no curso Rockman sobre Esther. E eu não sei se você conhece a história de Esther, mas Esther foi levada ao trono da Babilônia, o trono da Síria. E depois ela ajuda o povo judeu. E o primo dela, ou tio, depende da versão, diz para ela assim: quem sabe se Deus não te colocou aí, se você não foi colocada aí por esse motivo. Essa semana a Silvia, a maioria da igreja conhece, a Silvia está com um problema de saúde muito grave. Deus tem honrado ela, Deus tem trabalhado na vida dela. E ela pediu oração porque ela ia se consultar lá em Joinville. E ela não pediu oração para que Deus desse força a ela, para que ela pudesse passar pelos exames, pela quimioterapia, por nada disso. Ela pediu assim: eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou falar de Jesus para aquelas pessoas lá. Irmãos, Deus usa tudo. Deus usa até a nossa dor para glorificar o nome dEle. Deus usa até a nossa dor, o nosso pranto, a nossa lágrima, a nossa tristeza para falar do amor dEle para outras pessoas. Tudo é de Deus. Tudo. Não pense você que a tua dor, a tua lágrima é um acidente que Deus não viu. Deus viu. Ele cura, Ele consola. Paulo diz: olha, com o consolo que nós somos consolados, nós consolamos outros. Então Deus usa todas as coisas. Adorador. Adorador é alguém consciente de que vive pela graça. Irmãos, a gente louva o Senhor e a gente tem um hino que a gente canta, e a gente canta muito, né? A gente canta: ousado amor de Deus, oh, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Não é isso? A música entra, não é isso? Cara, mas a gente tem que deixar de ser a ovelha perdida e tem que ser uma das 99, tem que passar a ser uma das 99. Chega, né?
A gente tem que cantar ousado amor de Deus, que vai buscar uma ovelha e me deixa no aprisco com as outras 98, né? Porque eu sou uma ovelha madura, porque eu sou uma adoradora, e eu não posso, eu tenho que parar de dar trabalho para o meu pastor, tem ele todo dia sair para ir me buscar e tirar carrapicho de mim, e tem que me limpar de novo, e me bota no aprisco, e depois eu, ousado amor de Deus, estou eu de novo lá no brejo. Irmão, chega! Adorador é aquele que, foi resgatado, mas, cara, fica no aprisco. Fica no aprisco. Seja multiplicador da graça de Deus. É isso que Deus quer pra gente. Era para ter feito sinal antes, né? Não fiz, mas tudo bem. Irmãos, semana passada a gente louvou a Deus no final do culto com um hino que fala sobre isso. Que Ele é o Deus de tudo. E Ele é o Deus de tudo, Ele merece tudo, irmãos. E eu queria que a gente glorificasse, louvasse o Senhor com esse ano de novo. Eu queria que você se colocasse de pé e que você falasse isso do fundo do teu coração. Sabe, se você ainda não consegue adorar a Deus dessa forma, que você pedisse a Ele para te encher com a graça dEle, com o Espírito dEle, para que você consiga.